hoje. Glórias a Deus. Então, vou estar lendo aqui Zaqueu, o publicano, é a palavra muito conhecida. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu não sou pregadora, eu sou intercessora. Amém? Glórias a Deus, mas eu vou deixar aqui uma palavra aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este homem chefe da, glórias a Deus, publicano, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correspondendo, glórias a Deus, adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Aleluia, Jesus. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glórias a Deus. E apressado, e desceu e recebeu com júbilo. Glórias a Deus. Vamos lá para o 9. E disse-lhe Jesus, hoje vem a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então eu estava lendo esses dias essa passagem, aí o pastor falou para mim procurar alguém, ou então eu mesmo ia trazer a palavra. Aí eu falando, meu Deus, e agora? Aí depois eu li, aí eu abri aqui hoje, glórias a Deus aqui, mas em silêncio, aqui na consagração. Eu falei, acho que eu vou deixar essa, mas tem dias que eu estava preparando. Falei, quando eu tiver a oportunidade, ou na consagração, eu vou deixar esse versículo que diz aqui, é o publicano. Então, é maravilhoso estar aqui mais uma vez nesse culto de cura e libertação. Amém? Então, sabemos que não é fácil, que muitas pessoas enfermas, mas Jesus, Ele cura. Jesus, Ele está aqui para curar, para libertar e para salvar as vidas. Amém? Glórias a Deus. Então, eu entendi assim, que Jesus, glórias a Deus, Ele estava passando ali em Jericó. E havia aquele homem. O homem era chamado Zaqueu. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Ele era muito rico e ele era publicano. Aleluia, Jesus. E ele procurava ali ver, sabe, Jesus. Só que aí, irmão, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então havia ali uma grande multidão. E ele queria, sabe, se achegar, ele queria conhecer o Senhor. Muitas vezes, irmão, é isso também nas nossas vidas. A palavra, primeiramente, ela vem cortando aqui, amém? Muitas vezes tem essa multidão, é as barreiras que tem nas nossas vidas, no nosso caminho. Glórias a Deus. E às vezes nós não entendemos. E tem, aleluia, Jesus, e tem esse impedimento, essa barreira, para nós ter Jesus no nosso coração, para nós se aproximar mais de Jesus. Aleluia, Jesus. Então ele procurava, sabe, ver quem era Jesus. E tinha aquela multidão. A multidão quer dizer que é aquele impedimento. Glórias a Deus. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Então tem a multidão, é aquilo que nós colocamos aquela barreira. Para nós chegar mais perto do Senhor, nós não colocamos, glórias a Deus, aleluia, Jesus, em primeiro lugar, Deus. E aí nós mesmos vamos colocar aquele empecilho, aquele impedimento. E aí o que acontece? Às vezes Jesus a gente não vê. Jesus, ele está ali, ó, batendo na porta. Lá em Apocalipse 3:20 está escrito, eis que estou aqui e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Então Jesus, ele está batendo todos os dias na minha e na sua porta. E às vezes nós passamos desapercebido. E ele está batendo. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então também Zaqueu, ele queria. Então por causa daquela multidão, estava impedindo ele de se encontrar, de ter aquele encontro verdadeiro com Jesus. E muitas vezes é nas nossas vidas também. Aleluia, Jesus. Eu creio que não foi fácil na minha vida, falar aqui um pouquinho do meu testemunho, para mim chegar até os pés do Senhor Jesus, eu vim pela dor. Não foi pelo amor. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então eu creio que eu também tinha esse pensamento dessa multidão, esse
coração duro, que era para me chegar até nos pés do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu lembro que eu estava ali perdida, ali na Celândia, e uma mulher, uma evangélica, ela falou assim, eu não esqueço nunca, ela falou, minha primeira falava, sabia que aqueles pessoal era crente? Eu falei, credo. Aí ela falou assim, aí um dia eu ia passando, a mulher falou assim, moça, você vai ser uma grande obreira. E eu falei, tá, parece, Aí eu falei uma piada lá para a mulher. Só que ela profetizou, então eu creio que Deus deu aquela visão ali na hora para ela. Só que ele entrou aqui, saiu aqui. Que aí eu estava perdida, né? E ali eu creio que para mim ir para os caminhos do Senhor, glórias a Deus, eu fui pela dor. Então não foi fácil na minha vida para mim chegar até aqui onde eu cheguei. Porque eu era perdida. Então Deus, Ele tira nós do pecado, do lamaçal do pecado. Glórias a Deus, e coloca em lugares grandes, sabia? Que minha casa era uma destruição. Pensa, o pastor Antônio estava falando como era nosso lar. Era uma casa destruída. Destruída, não tinha nada. E eu estava falando um dia para a diaconisa Raimunda, ela não está viajando. Aí eu estava comentando, ela falou, misericórdia. Eu falei, então, aí as pessoas não sabem o que a gente passou. A minha casa era uma destruição. Eram umas brigas, eram as contendas, né? Então ali era só Deus mesmo, sabe? Então Deus, Ele entra para mudar a história. E Ele mudou a minha história e do meu marido. Porque ali era uma destruição. Então ali era um agir do inimigo. Então se nós continuássemos assim, o que ia acontecer? Ia perder filhos, né? Casamento, ia ficar uma destruição. Então Deus, Ele teve misericórdia. E eu achei muito lindo o testemunho do pastor William, que o toque que ele recebeu, ele já conhecia, não conhecia a palavra, não, ele acompanhava a avó dele às vezes na igreja quando era criança, aí ficou adulto e não foi mais para a igreja. E aí o que acontece? Aí ele veio também pela dor. Então uma visita que ele fez, ele recebeu ali Jesus. Uma visita que ele fez no hospital. E ele foi visitar ali a tia dele que estava enferma, lá ali estava quase morrendo. Aí ele viu ali, Samerã, tia tão bonita. Aí ele viu como que ela estava ali naquela cama. Então ela fez um pedido para ele não beber mais, que é como que ela estava naquela situação. Irmão, eu falei assim, misericórdia. E ali tocou nele numa sexta-feira que ele visitou, no sábado Deus levou ela. E sexta-feira ele chegou lá em casa outra pessoa. Então você vê como era um homem velho, ignorante, bruto. Eu também, claro, né? Não vou falar só dele, que eu também era pior que ele também, né? Então ali aquele toque que ele recebeu, aquela palavra ali da tia dele, tocou lá no coração dele. Você vê como é tão difícil, né? Não é fácil. Ele foi já na igreja, namorou com menina evangélica, menina de Deus, não deu certo. E aí você vê aquela palavra ali, sabe? Tocou no coração dele. Então você vê o que é que você vê uma vida quando está ali enferma. Muitas vezes ele não queria fazer essa visita. Então ele foi e ele recebeu. Sexta ela faleceu, domingo foi o velório. E domingo à noite foi para a igreja. E domingo à noite Jesus que aceitou ele, quer dizer, né? Então ali daquele dia tem 9 anos. Então até hoje ele nunca recaiu, sabe? Que é difícil, sabe? Porque tem muitos que aceitam. Ai, teve uma tribulação, vou cair aqui, eu vou beber, vou de novo fazer droga. Não, graças a Deus, pela honra e pela glória do Deus Todo-Poderoso, ele nunca teve recaída. Mas Deus, vem as lutas, vem as lutas. Não é fácil, hein? Não é fácil. E aí, desse dia para cá, nunca mais, sabe? Ele colocou a mão no arado, sabe? E eu falei assim, meu Deus. Aí eu comecei a ir com ele para a igreja. Só que ali, quando ele foi ali na frente, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não quero aceitar. Eu não vou, eu também não fui. Aquele coração duro. Aí é só porque a mulher morreu hoje, ele está falando que vai aceitar Jesus. Ali eu falei, eu nem dei crédito. Eu falei, essa bobeira aí. E aí eu comecei com ele, mas com raiva, sabe? Para a igreja, você vê como que o inimigo faz com a vida da pessoa. Aquele ódio no coração, ai, eu quero sair, sabe? Sendo que estava acabando com a minha vida, né? Mas os olhos cegos, né? E aí ele foi, e eu entrei, sabe? Aí ficou um mês, irmão, quando passou um mês, Deus levou a minha mãe. Vocês acreditam? Aí depois eu falei, isso. Aí quando eu perdi aquela coisa que eu mais amava, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, meu Deus, para onde eu vou olhar? Só para Jesus, né? Para onde eu vou olhar? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. A minha mãe nova, e eu perdi ela, eu não acredito. Que eu tomei ali o café com ela, eu ia à missionária Neide nas 8 horas, quando foi à tarde, ela faleceu. Derrame cerebral, pode dar em qualquer pessoa, né? A pessoa pode estar bonzinha, aí dá essa dor, né? E Deus levou ela. E ali eu me quebrantei, a gente foi para lá para a Bahia, fez esse velório, eu falei, meu Deus do céu.
E ali eu chorei, esperneei, não tinha para onde eu olhar. Falei, meu Deus, o único caminho que eu quero ver mesmo seguir é Jesus. Eu não quero mais nada nesse mundo. Acabou a minha graça dessas coisas mundanas. Deus me livre, está repreendido. E aí até hoje, graças a Deus, estou na presença do Senhor. Mas continuei indo para a igreja com o pastor, com o William. E aí chegou lá, teve o dia do casamento. Aí a gente casou no civil. E aí diz, agora vamos batizar. Aí o pastor falou, aí eu falei, eu vou acompanhar você no estudo do batismo e no seu batismo. Aí eu fui, irmão, cheguei lá e não tinha coragem de ir lá para frente, mas tinha um Jesus no meu coração. Aí eu falei assim, eu já tenho Jesus, mas não tinha aceitado diante dos homens. Aí eu falei, o pastor estava batizando, aquela coisa mais linda. Aí eu falei, pastor, e agora que eu também quero batizar? Aí ele falou assim, eu vou pegar uma bata aqui. Eu falei, só que tem um problema, até hoje eu nunca aceitei Jesus. Ele falou, você aceita agora? Tinha um monte de obreiro, né? Diante dos homens, eu falei, agora. Aí eu fui, estendi as minhas mãos, batizei na mesa. Aí eu disse, Jesus, muito obrigado. Irmão, não tem uma coisa melhor, sabe? Aí eu disse ali aquelas águas geladas que eu quase morro, mas mesmo assim, foi uma bênção do Senhor o batismo. E graças a Deus, pela honra e pela glória do Senhor. Até tá aí o pastor William, que hoje as pessoas até não dão nada, sabe? Mas graças a Deus, pela honra e pela glória, Deus deu aqui o ministério. Tem meu irmão, o evangelista, também Jefferson está aqui conosco. Que todos os irmãos só glorifiquem pelas orações que Deus tem levantado, amém? Glórias a Deus. Então, irmão, Deus, Ele tira mesmo. Só basta nós abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração e chegar ao Senhor. Sabendo que não é fácil de jeito nenhum. Vem os dias mal, vem que não é fácil. Aí eu falava assim, a igreja minha era ali aqui mesmo, assim, que aí eu falava, Jesus, na 13. E eu falei, agora eu vou ficar tão rica. Olha o pensamento, sabe? Agora eu vou servir Jesus, eu vou ter tanto dinheiro. Meu pensamento, eu falei que eu vou ser crente, eu não vou gastar com bebida. Agora eu vou ser milionária. Meu pensamento, aí eu vou para a igreja me comprar tudo para mim. Aí eu pensava isso, só que aí Deus foi trabalhando, não é assim. Foi ensinando, eu estudando a Bíblia, né? O pastor explicando. E aí sabia que a gente coloca isso na mente, agora eu vou ser rica, eu não vou ter problema nenhum na minha casa mais. Não é. As lutas vêm, mas nós estamos em Cristo. Quando vem a luta, nós estamos ali, ó, vem a enfermidade, Jesus, Ele está ali, ó, pegado nas nossas mãos e colocando nós firmes na presença dEle. Porque se não for Ele, irmão, nós caímos, nós desistimos e Jesus é que cuida de nós, de cada um. Amém? Glórias a Deus. Então ali Zaqueu, glórias a Deus, e Jesus, ele falou assim que tinha aquela multidão e estava impedindo ele. E ele era de pequena estatura, então ele correndo ali adiante e subiu, olha só. Ele subiu ali naquela figueira brava para ver por que havia de passar por ali. Olha o tanto que ele fez, ele estava com sede. Ele subiu ali naquela figueira brava. E quando Jesus chegou àquele lugar, e olhando para cima, e veio e disse, Zaqueu, desce depressa hoje, glórias a Deus, desce depressa, porque hoje me convém, glórias a Deus, pousar na tua casa. Olha só que maravilha. Então ele pediu para Zaqueu, ele ficou tão desesperado, Zaqueu, que ele subiu naquela árvore brava ali. E Jesus falou para ele descer ali depressa, que ele ia pousar na casa dele, ia ter o repouso ali de Jesus. Já pensou? O tanto que ele ficou ali maravilhado. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, com essa que Jesus ele ia entrar. E ele falou assim, e apressando-se, desceu e recebeu ele com júbilo. Olha só, ele estava ali apressando ali, ele desceu depressa e ele recebeu Jesus ali com júbilo, com alegria. Irmão, é isso que nós temos que receber, o Senhor, o Espírito Santo de Deus com alegria, porque Jesus todos os dias Ele cuida das nossas vidas, todos os dias Ele trabalha nas nossas vidas, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. E ali Jesus falou assim, e disse-lhe Jesus, que Ele falou com Zaqueu, não, tinha outro aqui que eu tinha que ler, mas, aí no 7, e vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entra para ser hóspede em um homem pecador. Aqui eram os fariseus, falando assim, tem esse homem pecador que vai fazer parte de Jesus, irmão. Ele veio para o pecador, ele veio para o perdido. Glórias a Deus, a igreja, ela é um hospital.
Glórias a Deus, ele vem à igreja para receber a todos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão, glórias a Deus, eu conheço muitas pessoas, eu não vou para a igreja porque eu sou perdida, eu sou de pecado. Jesus, ele está batendo e a igreja é para todos, para aqueles que estão perdidos, aqueles que estão no álcool, escravizados nas drogas. Então Jesus, ele quer receber todos. A igreja é um hospital para os doentes. Então nós estamos aqui todos para ser curados. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então ali ele quis, falando que ele era pecador, que Jesus ia pousar naquela casa ali. Jesus, ele vem sim para todos, Jesus. Aí disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Glórias a Deus. Pois também esse é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha só, Jesus, ele falou ali, ele decretou ali que veio a salvação naquela casa. E muitas vezes nós temos que profetizar a salvação no meio da nossa parentela. E às vezes nós ficamos tristes quando nós oramos, fazemos propósito e viemos assim, tudo ainda sem falta de libertação. Aí Jesus fala, pode orar mais, não desista. Não desista que eu vou entrar com salvação. Vai ser do meu jeito, vai ser no meu tempo, não é no seu tempo. E o que é que nós temos que fazer? Não pode olhar para trás. Nós temos que olhar para o alvo, que é Cristo. Aleluia, Jesus. E aí ele falou que glórias a Deus também, este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar. Olha só, Jesus, ele veio salvar. Ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Aqueles que a gente não dava nada. Glórias a Deus, aleluia. Jesus, ele buscou eu e cada um. Nós estávamos perdidos. Quem olhava assim não dava nada pela gente. E Jesus, ele nos resgatou do lamaçal do pecado. E colocou, glórias a Deus, para naquele grande dia nós conquistar aquela coroa, para nós estar ali na glória, só glorificando o nome de Jesus. E eu creio, em nome de Jesus, que vai entrar salvação em cada casa, que em cada lar, Deus, ele vai visitar, vai restaurar, vai curar. É só nós tomar posse, irmão. Creio que Jesus, ele cura, ele salva ainda hoje. Muitas vezes nós oramos. Eu mesmo, uma vez eu fui curada, essa minhas mãos eu não podia abrir nenhuma panela. E ali eu vi o pastor passando aquele óleo, eu não tenho entendimento de nada. Aí eu falei, gente, eu vou passar esse óleo nas minhas mãos. Passei, irmão. Graças a Deus, pela honra e pela glória. Não tinha entendimento, mas pela fé, Jesus, ele me curou as minhas mãos. E minhas mãos aqui, graças a Deus, é perfeita. Que Jesus que curou. Eu falei, mas se funciona esse óleo? Mas sem entender nada ali, eu passei. E Deus me curou ali. Eu recebi a minha cura ali. Graças a Deus, não tive mais nenhuma dor. Amém? E é isso, Jesus, ele cura, ele transforma ainda, só basta nós ter fé. Claro que nós, quando nós estamos assim bem enfermos, nós temos que procurar o médico, que Jesus também deixou os médicos, né? Mas nós temos que tomar posse na palavra de cura, esse culto de libertação e cura. Então Jesus, ele veio buscar aqueles que estavam perdidos, aqueles que a gente não dava nada. E Deus, ele vem resgatando, ele trabalha, ele pega. Eu tinha maior timidez, eu tinha maior vergonha. A missionária Teresa sabia, eu entrei no primeiro grupo de mulheres que eu entrei ali, quando eu casei. Eu ficava com uma vergonha tão grande. Eu falei, meu Deus, como é que essas mulheres colocam a gente para entrar nesse grupo? Gente, eu falava, isso não é de Deus, como é que pode? Eu tenho vergonha, sou tímida. Elas têm que chamar outras pessoas que é capacitada. Só que não é. O Espírito Santo de Deus, ele estava ali trabalhando na minha vida. Eu não poderia deixar aquelas varoas ali só. E elas me convidavam, vamos louvar. Eu falei, meu Deus, mas isso é de Deus. Eu com vergonha, tímida, não sei louvar. Como é que vou ficar aí nessa frente da igreja? Só que Deus, irmão, ele trabalha na simplicidade. O Espírito Santo de Deus trabalha, sabia? E é nós mesmos pedir para Deus. Eu pedi muito, eu falei, Senhor, quando eu ia ali para o monte, a gente fazia o propósito, eu falei, Senhor, tira essa timidez do meu coração, Senhor. Mas irmão, mas eu tinha tanta vergonha que eu trabalhei ali com a missionária Neide, para elas ouvir minha voz, ela sempre fala, elas tinham que colocar o ouvido bem em mim, sabe, na minha boca, para ver o que é que eu estava falando, tão baixinho, com vergonha de falar, vocês acreditam? Tão vergonha, tímida. E eu falei, meu Deus, aí eu agradeço ao Senhor, eu falei, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada, meu Deus, que Deus deu essa oportunidade em mim. Em nome de Jesus, ainda tímida, mas Deus está trabalhando no meu coração para mim largar essa minha timidez, em nome de Jesus. Pois Jesus, ele está curando nessa noite, ele
Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal, Ele nos protege. E se nós clamar toda vez que nossos filhos, nosso marido for para o trabalho, nós temos que clamar: Senhor, guarda, repreende todo levanto do inimigo, todo laço de acidente. Todos os dias, irmão, você tem que estender, mesmo a gente estando deitada, tem que estender as mãos ali para a área. Senhor, guarda, livra, protege, que Ele está indo buscar ali o pão de cada dia. Envia o anjo ali da guarda, porque o inimigo, ele está em derredor, procurando um para tragar. Mas você acha que ele quer tragar as que estão fora? Não, quer tragar a gente que está aqui dentro da igreja. Nós que estamos buscando. E é isso, sabe? O inimigo, ele se levanta mesmo todos os dias. E eu falei, meu Deus, eu fui ali no monte com a nossa irmã André, depois eu falando para ela, todas as vezes que a gente começa a buscar mais, começa os levantes. Eu falei, meu Deus do céu. E eu nem falei, sabe o que aconteceu? Eu falei, é gente fazendo isso. E o pior, a coisa que eu falei para ela aconteceu comigo. Eu falei, meu Deus. E eu falei, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Como é que pode? Eu falei para ela, só a gente buscar, sabe? Você vê o que vai acontecer. E eu falei essa palavra e aconteceu. E eu falei, meu Deus, está repreendido. Eu falei, Senhor, Deus, Ele sabe, Ele conhece nosso coração. Ninguém quer fazer ruindade com ninguém, mas tem que vigiar, sabia? Nós mesmos tem que vigiar. Eu falei, Senhor, me guarda, me livra de todo mal. Mas é assim que o inimigo, ele está ao derredor, procurando assim um para tragar, sabe? Procurar aquelas mentes vazias, sabe? Procurando ali, ó, se nós estiver vazio, ele procura. Não procura os que estão fora, que ali ele já ganhou. Mas Jesus, ele trabalha em cada família, em cada vida. Ele quer tirar os jovens também da igreja. Ele quer trabalhar nas mentes dos jovens. E vamos estar sempre orando pelo grupo, pelos jovens, pelas crianças, pelo grupo de varões que vai ter o culto. Então vem, levante de tudo quanto é lugar. E a gente, às vezes nós não entendemos. Vai ter o culto, você acha que ele está alegre? Não está. Ele quer bagunçar tudo, mas graças a Deus nós estamos apresentando. Eu creio que cada varoa está apresentando esse propósito, esse culto de varões, que vem levante de todo lado, irmão. Enquanto não acontecer, sabe? Que ele quer destruir, ele quer matar, roubar e destruir. Só isso que ele quer fazer. Só que graças a Deus, se nós estamos em jejum e oração, ele vem por 7 caminhos, irmão, e 7 caminhos ele volta. Ele fala, meu Deus, aqui está cheio de Deus, eu não quero nem papo com essa família aqui. Vou procurar outro vazio, e sai procurando, sabe? Batendo tudo quanto é porta, procurando. Eu falei, meu Deus. Só que aí, graças a Deus, nós estamos orando, essas famílias, graças a Deus, está buscando em nome de Jesus. E Deus é que dá a vitória. Deus, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Só basta nós crer nele. Ele cura mesmo, Ele abre porta, igual a nossa irmã Roberta falou, Ele abre porta de emprego, Ele cura mesmo. O pastor Evaldo também ficou um bom tempo com a pastinha dele, sabe? E às vezes a gente fica sem fé, não é, pastor? Aí teve um dia eu falei assim, meu Deus, será quando o pastor vai arrumar emprego? Gente, no meu pensamento, sabe? Só que às vezes a gente fica sem fé. E ele com essa pasta dele aqui, um dia nas consagrações, vinha, sabe? E eu falei, meu Deus, irmão, tá bem sair trabalhando. Rapidinho, Deus é tão maravilhoso que tem até tempo para vir para os cultos. E graças a Deus, e nós ter fé mesmo, não é abalar a nossa fé. Nós não podemos colocar esse impedimento, essa barreira. Por exemplo, fazer um propósito. Olha só, a gente faz um propósito hoje. Aí fala, ai meu Deus, eu não recebi, isso já aconteceu comigo. Ah não, fala sério, eu não vou orar mais. Não pode, mãe, nós temos que perseverar. Fala, eis-me aqui, Senhor. E Deus, Ele sonda, Ele esquadrilha o coração. Eis-me aqui, Senhor. Se for para o Senhor, amém. Se não for, vou ficar aqui tranquila. E Deus, irmão, Ele provei tudo. Aí nós temos que entregar na mão de Deus, não murmurar. Entregar na mão do Senhor. Porque Ele faz na hora que Ele quer. Tudo é no tempo dEle. Lá em Eclesiastes 3 está escrito, tudo tem um tempo de Deus. Então é tudo no tempo dEle. Se for uma porta de emprego, Deus Ele está preparando outra melhor. Se aquela não deu certo, Deus vai preparar outra melhor para vocês, em nome de Jesus. E é isso que Deus Ele faz nas nossas vidas. Deus é o Deus do impossível. Impossível. A coisa que nós achamos assim que é difícil, Deus está trabalhando. Está tirando todas essas barreiras, todos os impedimentos, tudo. Ele entra com essa salvação de almas nas nossas famílias também, repreendendo todo impedimento. A minha família, só eu e a missionária Neide, que é evangélica. O resto são tudo, não sei nem se eles é católico, porque só vai à igreja uma vez na vida. Então ali é aquela idolatria, sabe? Meu Deus do céu, mas Deus Ele trabalha, irmão, aquela idolatria. Mas eu amo todos, mas eu creio que Deus vai resgatar cada um no tempo dEle.
No tempo dele é só eu e ela. Só que o que é que nós temos que fazer? Perseverar. Nós não podemos desistir. Quanto mais, essas meninas crentes, nós pode ficar rindo da gente, mas graças a Deus eu estou muito feliz sendo evangélica. É muito bom ser serva do Senhor. Eu amo ser serva de Deus, é uma maravilha. Eu achava assim, eu falei, meu Deus, quando meu pensamento, quando eu fui, meu Deus, como que eu vou me divertir agora, que eu vou ser crente? Aí eu falei, Senhor, como é que vai ser? Gente, mas é tão maravilhoso. É muito bom, que eu nem imaginei. É muito maravilhoso. Se divertir na igreja é muito bom. Festa na igreja é maravilhoso. No mundo a gente ficava aquela alegria ali, aquela bebedeira ali, só naquele momento. No outro dia estava só misericórdia, sem dinheiro, ressaca, dor de cabeça, briga em casa, casa destruída, casamento. Nós, menino tomando cerveja, criança. E meus meninos faziam isso, estavam as latinhas, eles tomavam, sabia, a gente dormindo. Então aí você vê que espírito ruim. Isso é vida? Não é, hein? Isso é vida do inimigo. Então ali a gente estava achando que estava arrasando, só que não era. Eu falei, misericórdia. Quando eu olhava, abria meu olho, o menino estava virando a latinha. E eu falei, está repreendido. Eu falei, nossa, William, Pedro bebeu a cerveja quente, eu acho que tinha até bicho dentro, que do outro dia, não é? Aí eu falei, meu Deus, só que a Suzana já foi mais esperta. A Suzy, ela acompanhava a vozinha dela. A avó dela, que ela orou tanto pela vida do pastor. A Suzana, ela ia sempre, eu não gostava. Olha só, que você vê como é o inimigo, ele cega a nossa mente. Suzana falou, mãe, eu não gosto de usar esse short. Eu falei, você vai usar o que eu comprar para tu. Aí elas, mãe, eu não quero, que eu vou para a igreja com a minha avó. Eu falei, você vai usar o que eu quero. Você não vai usar essa roupa feia de crente. Aí a avó dela comprava vestidinho para ela. E eu ia lá, irmão, comprava aqueles toquinhos de short. Você vê a visão como era. Eu queria que a menina usasse roupa curta. Não era para usar. Ela, mãe, eu não quero. E era pequenininha, ela não queria usar. Você vê como era já escolhida de Deus. Ela disse, mãe, eu não quero. Eu vou minha avó para a igreja. Eu falei, menina, não vai, você não vai para a igreja. Aí eu até esses dias eu estava pedindo perdão. Eu falei, Senhor, me perdoa. Quantas vezes minha filha quer ir para a igreja e eu, sem querer, eu falei, não, vamos sair. Nós vamos lá para casa lá para o Pessu, para casa do amigo do seu pai. Não deixava a menina ir para ir comigo, para acompanhar. Você veio a menina querendo buscar. E ela falou assim, que orou tanto, pediu tanto para Deus, que no último ano, que ela tinha 13 anos, que ela pediu, que ela falou, Senhor, não vou mais orar. No último ano, o pai dela aceitou e eu, Jesus, que ela disse que não ia mais orar. Quando ela falou isso, Deus trabalhou na vida da gente. E era pequenininha, se ela gostava, sabe, de ir para a igreja. E eu queria que levar ela, não tinha juízo, para as festas. Ai, Suzana vai comigo. E a avó dela, não, deixa a Suzana. Eu falei, não era para ir com a senhora, não é para ir comigo. Aí ficava aquela confusão. Então ali era Jesus que estava trabalhando. Então a Suzana sempre ela foi mais, sabe, mais bem inteligente. Ela desde bebezinha, de criança, de 3 anos, ela foi assim mais esperta, de voltada para ir para a igreja, não para ir por coisa do mundo. Eu puxava ela, né? Mas graças a Deus, irmão, graças a Deus que Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele faz coisas grandes nas nossas vidas que nós não entendemos. Só o agir de Deus mesmo, sabia? Ele faz coisas grandes nas nossas vidas, só Ele mesmo, porque se nós for ver mesmo, eu falei, meu Deus, Senhor, o Senhor é maravilhoso. E Ele faz essas coisas maravilhas que é para nós falar, para nós dar esse testemunho. Falou, Jesus, obrigado que o Senhor fez na minha vida e está fazendo. E até hoje Deus está nos libertando, está nos curando, que não é fácil. Quando foi abrir aqui, eu não queria, sabe? Eu confesso, eu falei, William, eu não quero mais ficar em coisa de igreja. E eu estava meio com raiva, estava com meu coração fechado. Eu falei, eu só quero me visitar. Aí eu fui visitar ali a Assembleia, eu e o Pedro. O William estava triste, falou, eu não vou também para a igreja, não é tão um perigo, né? Aí eu fui, sabe, com o Pedro. Cheguei lá, eu disse, nossa, acho que vou ficar nessa igreja. Ó. Aí chegou lá, era um estudo bíblico. Irmão, pensa, a palavra todinha, sabe, que o homem falou lá, foi para mim. Depois ainda profetizou desse ministério. Eu falei, Jesus, eu recebi a resposta do Senhor em plena quarta-feira, eu achando que era culto de doutrina. Mas pensa na palavra maravilhosa. E eu falei, meu Deus, e tinha pouquinha gente. E eu falei, nossa, que maravilha. E aí o pastor, a gente fez esse propósito de jejum e oração, mas eu com meu coração fechado. Eu falei, eu quero viajar, não quero ficar em coisa de igreja, não. Irmão, mas só que nós não fazemos. Eu não quero ficar em frente, sabe, cuidando de irmão. Eu nem pensa, nosso coração, você vê como é. Só que aí a gente não podemos fazer o que nós queremos, né? Na minha vontade mesmo, o pastor tinha recebido férias. Eu falei, vamos viajar para a Bahia, na van, ficar coisa de igreja, nem. Só que nosso coração é muito enganoso. Aí eu falando, meu Deus, eu não quero. Só que nós não fazemos o que nós queremos. Tem que fazer o que Deus, Ele quer.
Porque já pensou a gente fazer o que quer? O pastor fala, eu vou viajar, não quer nem saber. Não pode, tem que fazer o que Deus, Ele pede. Ele toca no nosso coração, sabia? E ali eu fiquei com muito amor. Falei, graças a Deus que a gente vai ficar na igreja. E os meninos também, eles gostam muito, meus filhos. Graças a Deus, o Pedro dá um pouco de trabalho na escola, mas graças a Deus está aí, né, não? Que é todo jovem, né? Dá trabalho, sem querer estudar direito, mas Deus está no controle de tudo. Mas Ele gosta muito, muito mesmo de estar aqui mexendo nessas coisas. Hoje a mesa veio e ele ficou aqui a tarde inteira. Eu fiquei morrendo de pena. Eu falei, Pedro, você comeu alguma coisa? Ele falou, só se for vento. Na igreja, mãe, com a porta trancada. Eu falei, meu Deus, só se for vento. Mas é assim mesmo, Deus, Ele honra. Eu falei, não, agora você lancha para tomar banho para voltar. Mas Deus, Ele cuida, mas Ele cuida dos seus. Quando nós estamos trabalhando para o Senhor, Deus, Ele está visitando os nossos. Deus, Ele está dando livramento. Deus está cuidando. E nem pensa nós pensar, nossa, eu estou aqui e meu irmão, minha tia está ali bebendo. Deus, Ele está visitando, Ele cuida daqueles, sabia? Que Ele tem uns cuidados com os nossos. Aleluia, Jesus. Então é essa palavra que eu vou deixar. E eu já agradeço a oportunidade e as palmas bem alegre para Jesus.